Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Neste vídeo eu vou mostrar os motivos da forte queda de BBAS3, as ações do Banco do Brasil, ou pelo menos vou tentar entender os motivos da forte queda que aconteceu dia 1º de agosto de 2025. Antes, um recado rápido, deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e também na descrição do vídeo. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica, está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. Os vídeos e relatórios do site não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então vamos aqui ao Banco do Brasil. A ação desabou aí na sexta-feira a partir das 15h30 da tarde. Eu tenho aqui o gráfico mostrando que a partir das 15h30 do dia 1º de agosto de 2025, ela caiu 6% e com um forte volume, praticamente o dobro do volume habitual. E o banco tentou explicar os motivos na noite do dia 1º de agosto. Ele divulgou o comunicado ao mercado, que está aqui na tela, respondendo aqui a um ofício da Bolsa. Nem foi a CVM que mandou o ofício, foi a Bolsa. E a gente vê aqui o forte volume que aconteceu, né, nesse dia, no dia 1º de agosto, 1 bilhão e 100 milhões, mais ou menos. E o banco informou que na tarde do dia 1º de agosto, o Banco Central do Brasil disponibilizou no seu portal, neste link aqui, os documentos do plano contábil das instituições financeiras, o COSIF. E esses arquivos, eles divulgam aí os balancetes de cada mês. Então, vou mostrar aqui abaixo o site do Bacen, que mostra todo dia 1º do mês, dados dos balancetes de todos. Dados de balancetes de todos os integrantes do Sistema Financeiro Nacional, todos os bancos e instituições financeiras. A partir desses arquivos, dá para visualizar o lucro mensal de cada banco ou instituição financeira. Assim, o mercado pôde tentar estimar o balanço trimestral de junho de 2025 dos bancos, porque já existem dados mensais de abril e maio. Fazendo o estudo a seguir, fica fácil observar a queda da lucratividade do Banco do Brasil nos meses de abril e maio de 2025. Por isso, o BBAS3 teve forte queda, porque o mercado está tentando antecipar uma forte queda do lucro do segundo trimestre de 2025, se comparado ao primeiro trimestre de 2025. Então, aqui, eu fiz esse estudo aqui a partir dos números lá do site do Banco Central. A gente tem aqui o lucro mensal, o lucro líquido por mês, o lucro líquido acumulado do ano. Então, aqui a gente vê que 2,7 bi em janeiro, 4,8 bi, chegando em maio a 8,9 bi. E aqui o lucro mensal, em cada mês. É fácil perceber que em janeiro de 2025 o Banco do Brasil lucrou 2,7 bi, depois em fevereiro 2,1 bi, 1,9 bi em março, e aqui o lucro de maio, que foi divulgado no dia 1º de agosto, foi de apenas 454 milhões, uma fortíssima queda em relação ao mês anterior. E aí a gente pode fazer algumas projeções, talvez foi isso que o mercado, ou pelo menos os grandes players que têm acesso a essas ferramentas de forma até automatizada e mais rápida, muitas pessoas físicas nem sabem que existe essa ferramenta. Então, eles viram que se o lucro de maio foi de 454 milhões e o lucro de abril foi de 1,6 bi, está acontecendo alguma coisa muito grave lá no Banco do Brasil. A gente não sabe exatamente por quê, a gente não sabe exatamente os motivos, só no dia 14 de agosto, que o Banco do Brasil vai divulgar o balanço, a gente vai saber. Mas fazendo aqui uma estimativa, parece que o mercado está trabalhando agora com 3 bi de lucro no segundo trimestre agora, contra 6,7 bi no primeiro trimestre, uma queda de 50%. E se eu estimar aqui 700 milhões de lucro no próximo mês, em junho, nós teríamos um lucro trimestral de 2,8 bi, e fazendo umas contas aqui, colocando o Banco do Brasil a 7 vezes do lucro anual estimado, uma conta simples aqui,
a ação teria que cair para R$ 13,84, que seria uma queda de 24% frente ao preço de sexta-feira, de R$ 18,35. Então, e além disso, se o lucro for de apenas 700 milhões, o mercado pode estimar que o novo normal de patamar de lucratividade do Banco do Brasil pode realmente ter caído, e aí possíveis preços de Banco do Brasil neste cenário. Então, o 13,84, minha estimativa, 11,76, R$ 9,00 e 7,61. Isso aqui é uma estimativa baseada neste cenário. E isso se ele apresentar um lucro aqui de 700 milhões em junho e fechar o trimestre, o segundo trimestre de 2026, que nós vamos saber daqui a alguns dias, de 2,8 bi, uma queda de mais de 50% do lucro. Aqui o lucro trimestral, né? E aqui estimativa 7 vezes lucro. Um cenário... eu queria mostrar isso aqui. Veja que o lucro do primeiro trimestre obtido a partir do site do Banco Central é o mesmo lucro do primeiro trimestre de 2025 divulgado pelo Banco do Brasil nas suas demonstrações financeiras. Então nós temos aqui, eu coloquei essa seta aqui, ó. Isso aqui eu tirei do site do Banco do Brasil, do Relações com Investidores. Ele divulgou o lucro líquido aqui de 6 bilhões 798 milhões e é o mesmo 6,7 bi que nós temos aqui a partir do site do Banco Central do Brasil, certo? Então, este site do Banco Central é realmente confiável, né? Então, vamos aqui para o cenário 2. No cenário 2, eu faço uma estimativa pior, porque se o lucro está caindo, é possível que se o lucro mensal está caindo, como nós vemos aqui, é possível que em junho o lucro fique apenas em 300 milhões, continuando a queda que a gente observa aqui desde janeiro. É possível, né? É provável e possível, mas não sei se é muito provável. Nesse cenário aqui, a minha precificação aqui a 7 vezes lucro, a gente teria a cotação de Banco do Brasil a R$ 11,88, que representaria uma queda de 35% frente à cotação de sexta-feira, e possíveis preços dentro deste cenário. Poderia chegar a R$ 10,00, R$ 7,70 e R$ 6,50. Se o lucro realmente do segundo trimestre de 2025 ficar em apenas 2,4 bilhões, eu acho até bem provável que a cotação do Banco do Brasil pode chegar aqui R$ 7,00, R$ 6,50. Porque ainda vai depender da explicação do banco sobre o que motivou essa queda do lucro, né? E o último cenário, aqui um cenário um pouco mais otimista, vamos supor que esse lucro baixo aqui de maio, de 454 milhões, foi um ajuste não recorrente, né, talvez relativo à inadimplência não recorrente, e vamos supor que o lucro do ano, do mês de junho, seja 1,6 bi, mais próximo desses valores aqui, 1,9, 1,6 de abril, né? Então, aí a gente iria ver o lucro do Banco do Brasil subindo quase 4 vezes de um mês para outro, né? De 454 para 1,6 bi. Aí o lucro do trimestre seria 3,7 bi, uma queda de cerca de 50% em relação ao trimestre anterior. Neste cenário, o preço justo seria esse aí da sexta-feira mesmo, perto de 18,35. E aí eu acho que o Banco do Brasil ia pegar tração, poderia subir para 20, 22 ou 23 reais. Então eu não sei exatamente o que aconteceu, mas qual o cenário que eu acho mais provável? Eu acho mais provável ou o cenário 1, esse aqui, que os preços poderiam cair para 13, 11, 9 ou 7, e o cenário 2, que é mais duro ainda, o preço poderia cair para 11, 10, 7 ou 6. Talvez o intermediário aqui, talvez o cenário 1, que o lucro pode ser de 700 milhões no mês de junho, fechando o trimestre com 2,8 bi. Aí nesse cenário eu acho que a cotação de BBAS3 iria cair para entre 13 até 7 reais. Não sei como é que o mercado vai reagir. E, óbvio, vai depender da explicação do banco, né? do que o banco vai mostrar, porque os investidores vão querer precificar o futuro, né? Então, o cenário 2 é o mais, aqui, meu cenário é o mais pessimista, e o cenário 3 seria otimista, a gente iria ver talvez o Banco do Brasil subindo, né? Minhas conclusões, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros.
Continuo fora do Banco do Brasil, das ações. Temos que esperar a divulgação do segundo trimestre de 2025 para ver qual será o lucro do próximo trimestre e a explicação do banco sobre o resultado, principalmente sobre carteira de crédito e inadimplência. Pode aparecer surpresas negativas ou positivas na divulgação do segundo trimestre de 2025, mas eu acho que a surpresa tende a ser negativa e por isso não quero BBAS3 no momento. Eu fiz o mesmo estudo para outros bancos, BMG e Banco Inter, a partir daquele link lá, daqueles arquivos do Banco Central. E não vi queda de lucratividade dos dois outros bancos, tal como visto em BBAS3. O lucro do Banco Inter em abril e maio tende ao crescimento, ao contrário do Banco do Brasil, né? E o lucro do Banco BMG tende à estabilidade com leve alta. Então, parece que a situação do Banco do Brasil está ruim mesmo, tem uma coisa interna que a gente ainda não sabe. Vamos ver as explicações que o Banco do Brasil vai dar aí. Os vídeos e os relatórios não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por ter assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.